E aí, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos e estudante de engenharia de computação. E nesse vídeo eu vou continuar aqui a playlist de lógica de programação. E o assunto de hoje é controle de fluxo, né? Parte 2, que vai ser as estruturas de repetição. Nós vimos na aula anterior as estruturas condicionais, né? If, else, elif e match case. E hoje nós vamos ver as estruturas de repetição, né? Que no caso são os laços for e while. Então, simbora pro vídeo. Isso foi controle. Ah, isso não é controle de fluxo, né? São as estruturas condicionais. Existem também as próximas estruturas condicionais que resolvem um outro problema. Lembra quais eram os dois problemas que a gente tinha? Nós tínhamos o problema de que a gente queria executar ou não certas linhas de código, que é o que tem aqui. Porém, e se eu quiser repetir? Um bom exemplo, olha isso aqui, ó, notas. Tá vendo essa nota aqui? Esse 5.3? Viu que eu escrevi aqui, ó, dessa forma? Tá vendo um padrão? 0, 1, 2. Se tivesse uma quarta nota aqui, se fosse assim, se fosse 4.7, né? Eu teria que adicionar um mais, um notas, e adicionar um 3, e aqui teria que ser um 4, né? Pá, funcionaria da mesma forma. A gente teria aqui o mais notas, uma especificação bem maior, né? Parabéns pra vocês que diferença. Só que se fossem 5, 6, 7, e se fossem 100 notas, né? Obviamente, né? O cara fazer 100 provas é complicado, mas imagina que for. É impossível? Não é impossível. Né? Às vezes essas notas não são notas de pessoas, aqui é uma nota de... são várias notas, imagina que você tem um sistema que ele armazena notas que usuários dão para filmes. E você tem lá de 0 a 5 estrelas, e cada usuário vai dar uma nota. Cada filme ele vai ter um conjunto de notas que pode ser até infinito, porque quanto mais pessoas fizerem contas e derem notas para esse filme, mais notas vão surgir. Portanto, como que eu faria para calcular essa média de uma forma mais eficiente, que não dependesse de eu ter que vir aqui e aumentar uma variável nova, entre aspas, né, e um número aqui, quando eu precisasse aumentar uma nota, né? Vamos fazer isso agora. Então, eu tenho notas aqui, né? Tem uma lista de notas. Eu vou pegar exatamente as que tem aqui, para não perder muito tempo. Então, eu tenho essas notas aí. E o que é isso aqui? Isso aqui é um array, né? Lembra o que é que o array tem? É um array, é uma lista, né? Ela tem posições indexáveis, a gente consegue acessar os valores. A contagem começa em 0. Outra coisa que ela tem, ela pode ser modificada, né? Eu posso modificar aqui os valores dela. Então, a lista, ela vai ser uma... E outra coisa que uma lista tem é uma função específica de Python, que esse len. Toda vez que você coloca esse len, ele vai ver a quantidade de elementos que tem. Então, por exemplo, notas, len de notas são 4. São 4 elementos, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer? Existe uma estrutura de repetição que pode nos ajudar. Porque se eu faço o seguinte, para cada uma das notas, eu pego ela, somo com a outra, exatamente o que eu estava fazendo lá. Peguei as notas, somei todas, uma a uma, do início até o final, e dividi justamente pela quantidade de elementos, né? Tá vendo? Você viu? A gente aprendeu a pegar a quantidade de elementos com len, né? Len notas. Quantidade de elementos. Então, como que a gente pode fazer? Existe esse laço aqui, o for. Então, for para todas as notas, aliás, para toda nota que pertence, lembra? Do operador de pertencimento. Para toda nota que pertence a notas, faça. O que ele vai fazer? A gente pode ter aqui uma variável de controle, soma, ou melhor, a média final mesmo. Média final
vamos colocar, como é uma soma, vamos colocar 0. Por quê? Porque somar alguma coisa com 0 não influencia em nada, certo? Então, para toda nota pertencente a notas, pegue o valor de média final. Vamos usar o operador de atribuição com mais aqui, lembra? Porque a gente vai pegar o valor que já tem em média final e somar com o valor da nota. Opa. E depois que eu fizer essa soma, aí eu pego o valor da média final e eu preciso dividir pelo tamanho das notas, né? Quando eu der um print na média final, note que 5.55, 6.55, né? E é a mesma que estava aqui. Então, funcionou. Como que isso funcionou, Reginaldo? Isso funcionou da seguinte maneira. Se eu pedir para ele imprimir essas notas, né? Essa nota, ó, perceba. Ó, ele vai imprimir 5, 6.7, 9.5, 4.7. São exatamente as notas que a gente tinha aqui em cima. Como que isso funcionou, mano? Isso funciona da seguinte maneira. Ele viu aqui, ó, para toda nota pertencente a notas. Então, primeiro, essa nota vai valer 5.3. Ele vai executar tudo isso aqui. Quando chegar no final, ele vai olhar. Já chegou no final aqui? Não. Ainda tem mais elemento. Então, ele transforma a nota em outro elemento. E aí, ele vem aqui de novo. Chegou no final. E aí, ele vai somando, né? No início, né? A gente pode até imprimir isso. A gente pode imprimir o valor da média final também. Né? A média final. A média final ela vai sendo atualizada. Ela vai recebendo 5.3, que é esse, que é o valor da nota, tá vendo? Depois, a média final já vale 5.3 e vai receber o valor da nota, que agora é 6.7. Então, vai aumentar 6.7, vai dar 12. Depois, a média final vale 12 e a nota vai ser o próximo, vai ser 9.5. E aí, ó, vai ser 12 mais 9.5, 21.5. Depois 26.2, né, que vai aumentar essa daqui. E lá no final, depois que eu somei tudo, vou dividir, né, pelo o valor que já tinha aqui, né, o 26.2, pelo tamanho das notas, né, pela quantidade de notas que tem dentro do vetor, né, da lista. Então, basicamente é isso. O for, ele funciona dessa maneira. E no Python tem essa maneira aqui, que é muito bonita, que ele pega elemento a elemento de uma lista. E é assim que ele funciona, tá certo? Normalmente, outras linguagens de programação trabalham de uma forma diferente, tá certo? Elas trabalham de uma maneira, da seguinte maneira. Normalmente as linguagens de programação têm um for, e aí abre parênteses, tem uma variável, que normalmente é um inteiro, né? Que aí vai ser um contador, por exemplo. E aí tem uma condição, né? Enquanto o contador, né, for, sei lá, menor do que o tamanho lá da lista, né, de notas. E aí você vai incrementar o contador, né? E aí depois você tem uma quantidade de código aqui que faz alguma coisa, né? Por exemplo, que você teria aqui, então, você necessitaria ainda aqui do valor da média final igual a 0, que você poderia fazer o seguinte: média final recebe mais igual o valor de notas, né? E aqui você precisa botar o valor inicial do contador. O contador começa em 0 e vai até, né, o tamanho, né? E aí aqui, ó, contador. Isso funcionaria da exata mesma forma em outras linguagens, tá certo? Aqui no final você ainda precisaria dividir, tá certo? Mas enfim, isso aqui funciona da mesma forma das outras, mas é uma sintaxe diferente. E Python tem essa forma aqui que você pega exatamente a função. Aliás, o elemento, você pega o elemento diretamente, tá certo? Muitas linguagens não tem isso aqui de pegar o elemento diretamente. Normalmente o que você faz? Você pega um valor que começa em 0 e você vai aumentando até chegar no tamanho menos 1, né, da lista. E aí você vai acessando o índice, né, por índice a índice, e vai somando. A gente pode fazer isso em Python também, tá certo? Só que a gente faz de uma forma diferente. Olha, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vou
copiar aqui para ficar mais rápido. E aqui, ó, para, né? Que aí vamos usar um contador. Contador in. Aqui a gente vai usar uma função chamada range. In range, que começa em 0 e termina no len de notas, né? No len de notas, faça, né? Ele vai pegar aqui, ó, notas na posição que está o contador. Perceba a seguinte coisa. Eu vou botar para imprimir o contador aqui primeiro pra gente. Print contador. Olha isso. 0, 1, 2, 3. Percebe? Ele vai de 0, ele vai de 1 em 1, aumentando aqui. A gente poderia colocar o passo aqui também, ó, se botasse 2. Ele não iria de 1 em 1, ele ia de 2 em 2. Mas o padrão é 1, né? Então, ó, ele vai elemento a elemento aqui, modificando pra gente. Então, a gente pode exatamente fazer a mesma coisa. Então, quando no início o contador vai ser 0, a gente vai pegar o índice 0, né? Depois o contador vai ser 1, a gente vai pegar o índice 1. 2, 2, 3, 3. Chegou aqui. Acabou. Vai funcionar da exata mesma forma, certo? Eu botei o nome errado, botei cotador aqui. Contador. Pronto. É 6.55. Bom, então a gente pode utilizar o contador assim. No final das contas, o for, ele só é usado dessa forma aqui, sabe? Tipo, é claro, o in-range é utilizado muito, mas o que eu quero dizer é o range nada mais é do que uma forma de você retornar uma lista que tem esse padrão, sabe? Por exemplo, que é um intervalo. Se eu quero, tipo assim, intervalo só, vai. Posso criar, ó, range de 0 a 100. E se eu pedir para ele imprimir para mim o intervalo, você vai ver que nada mais vai ser do que tá um range, né? Mas é como se fosse uma função, uma lista, né? Se você colocar for i in intervalo, para todo número que está no intervalo, printar esse i, você vai ver, ó, que vão ser números normais, que vão de 0 até o 100. Perceba que esse valor aqui ele não é incluído, hein? É até lá. Ele não vai ser incluído. É como se fosse enquanto for menor do que ele. Não é menor ou igual, é menor. Então, esse último valor não é incluído, certo? Mas, bom, aqui a gente viu o for. Existe outra... Bom, qual é a questão do for? O for, você sabe exatamente quantas execuções você quer fazer. Aqui, ó, por exemplo, notas, eu fiz o tamanho, era o tamanho de notas que eu tinha, né? Eu até esqueci de mostrar. Caso eu aumente agora a quantidade de notas, né, ele continua calculando normalmente a média, tá certo? Então, essa é a grande vantagem. Eu não preciso mais reimplementar isso aqui toda santa vez que eu for modificar alguma nota, que eu for adicionar uma nota ou remover uma nota. Não preciso modificar. A função não. O código, ele já trabalha com a repetição, sem eu precisar me preocupar. Lembra lá na estrutura condicional quando a gente fez que eu precisaria modificar aqui sempre, né? Agora não preciso mais, certo? Inclusive eu posso utilizar isso aqui, ó, como um código, né? Como um programinha já. Ó, no lugar de print aqui eu coloco o código que estava embaixo lá, ó, que brincava aqui com a média final, eu consigo, ó. Parabéns, você está de férias. Funciona da exata mesma maneira do outro, só que eu posso adicionar aqui infinitamente notas. Infinitamente é muita coisa, mas eu posso adicionar bastante notas aqui. E ele vai fazer o cálculo, vai atualizar já
E eu não preciso me preocupar em modificar a minha regra de negócio aqui. Ela continua intacta sem eu precisar fazer muita coisa. Certo? Agora vamos ver a outra estrutura de repetição que existe, que é a estrutura while. Certo? Estrutura while, o que é diferente do for. O for significa para, né? Eu até falava, para todo contador no intervalo de 0 a 4, né? Até o tamanho do array de notas, nesse caso não é mais 4, né? Porrada. Faça, né? Faça tal coisa. Agora a gente vai ter, ó, enquanto uma condição for verdadeira, faça tal coisa. Como assim, Reginaldo? Por exemplo, digamos que eu quero que... a mesma coisa aqui de cima. Vamos lá, mesma coisa. Vou pegar aqui essa parte do código também. Eita, meteu o negócio aí. Ó, digamos que eu quero fazer a mesma coisa. Média final, eu quero calcular a média final. Bom, enquanto. Agora eu vou precisar sim do contador lá. Nesse caso aqui, vamos começar um contador aqui como 0. Enquanto contador for menor do que o tamanho, né, a quantidade de notas, você faça o quê? Você primeiro pega a média final e aumente, né, incremente o valor de notas com o valor que está no contador. Então ele vai vir aqui, ó, índice a índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o final. Ele já faz isso? Não. Cuidado, não. O while, diferente do for, no for a variável aqui, ó, o contador, ele era incrementado automaticamente pela estrutura for, tá certo? Mesma coisa aqui. Nota mudava automaticamente e parava exatamente quando acabasse o array, né? Ou quando chegasse no final do intervalo. E já o while não funciona dessa maneira. A mudança da variável de controle, a gente chama isso aqui de variável de controle. Essa variável, a manipulação dela é feita pelo programador, é feita pelo código. Então a gente precisa fazer isso. Então aqui, ó, contador vai receber mais 1. Agora sim a gente vai poder imprimir média final aqui. E deu erro, obviamente, porque eu esqueci de dividir a média final pelo valor do tamanho das notas, né? Ali só está somando, não está fazendo a média de verdade. E agora sim, 5.18, sei lá o que, igual tá aqui em cima. Certo? Então, assim, o while, a diferença do while para o outro é que você tem uma condição, e isso aqui vai repetir, e repetiria infinitamente enquanto isso aqui não se tornasse falso, certo? Por isso que é perigoso, lembra lá, se isso aqui não existisse, a gente ia chegar numa coisa que a gente chama de loop infinito, a gente não teria colocado a condição de parada, e o código ele ficaria executando, até, nesse caso aqui, ia acabar a memória RAM do computador, ia parar de responder, tá certo? Então, cuidado. Você pode criar até um vírus de computador só brincando com isso aqui. Alguma coisinha errada que você tá aí destruindo a memória do seu computador. Enfim, ninguém quer criar uma bomba de memória, né? Um sugador de memória infinito. Bom, pelo menos. Eu espero que não, né? E é isso. Bom, controle de fluxo é isso. A gente tem, lembrando, recapitulando, estruturas condicionais, que são if, else, e if aninhado, né? Elif e o match case. Estruturas condicionais. O que é uma estrutura condicional? Controla o fluxo de modo que partes de código só são executados conforme condições são verdadeiras, são cumpridas, né? Caso as condições sejam descumpridas ou não seja verdadeiro, você não vai ser executado esse código, certo? E estruturas de repetição também fazem parte do controle de fluxo, né? Que servem para a gente
facilitar aqui a nossa vida e não precisar ficar atualizando o código. Perceba que nesse código existia um padrão muito bem claro. Olhe para isso aqui, padrão muito claro. É sempre notas, um número que vai aumentando de 1 em 1 e no final você divide pelo tamanho do array aqui, né? O padrão é muito claro, é muito evidente, então a gente pode transformar isso numa forma mais enxuta, uma forma automatizada, que o código a gente vai precisar aumentar o input aqui e o computador já vai fazer tudo automaticamente para a gente, ele já vai fazer esse contador. Tá certo? Então, isso é controle de fluxo. O próximo conteúdo que a gente vai ver aqui será funções, né? Inclusive, eu acho que eu não falei isso, mas esse texto que eu vejo aqui foi escrito por mim mesmo. Tá aqui no meu perfil do GitHub, tá certo? O link tá aqui na descrição. Se você gosta de ler, você prefere ler do que assistir um vídeo, clica no link, pode ler, mas eu recomendo assistir os vídeos porque vai vir a minha explicação por cima e talvez ajude você a entender melhor o que eu quis passar aqui em forma de texto, né? Mas o texto está aí, pode ler, pode utilizar. E caso os próximos vídeos ainda não tenham sido lançados, o texto já está todo aqui, você pode vir e ler o texto. E é isso, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção. E curte aqui, compartilha, vê o meu perfil do Instagram, tá certo? Tem o perfil oregis.dev, que tem conteúdo aqui sobre programação, conteúdo um pouquinho diferente do que eu faço aqui no YouTube. Você pode também clicar aqui, né, no link, ver o meu site, você vai saber um pouco mais sobre mim. Você pode ver os meus jogos clicando aqui, você pode jogar o meu jogo, inclusive recomendo muito Dead Ball, é o meu jogo preferido. Eu fiz, modéstia à parte, gosto bastante. Então, podem aproveitar, tá certo? Muito obrigado pela atenção e falou!